A história de todas as sociedades é a história das lutas de classe. Por que essa frase de Karl Marx e Friedrich Engels incomoda tanto os liberais? O que são as classes sociais e as lutas de classe? E as democracias, elas têm caráter de classe? Olá pessoal, eu sou Darlan Reis e hoje nós vamos abordar a questão das classes sociais. O nosso canal no YouTube se chama Intelectual Orgânico. Se você está nos vendo por outra rede social, visite-nos lá, inscreva-se no canal, compartilhe e curta os nossos vídeos. Segundo a historiadora Ellen Wood, existem duas maneiras principais de se entender a questão das classes sociais. Vamos começar pela visão liberal. O liberalismo vê classe social como um lugar na estrutura, ou seja, uma profissão, uma oportunidade no mercado de trabalho, uma faixa de renda. É muito comum ver na grande mídia o discurso apresentado sobre classes sociais como referência às faixas de renda. Outro modo é dizer que uma profissão é uma classe social. Você já deve ter ouvido isso. A classe dos professores, a classe dos médicos, a classe dos pedreiros, quando na verdade são ocupações, profissões, não dizem respeito à questão da classe social. Mas por que os liberais fazem isso? Quando os liberais dividem as pessoas em faixas de renda e dizem que isso é classe social, eles até admitem que existe a desigualdade social. Existem pessoas muito ricas, pessoas remediadas, pessoas pobres, pessoas miseráveis. Ou seja, eles admitem que existe uma desigualdade social que se manifesta através da renda, mas o que eles não admitem é que existe exploração de classe. Ou seja, os liberais não colocam a questão da exploração como uma questão central da desigualdade social. E o que eles propõem para a superação de parte da desigualdade? Eles propõem algumas iniciativas moderadas, graduais, como, por exemplo, o incentivo à educação. Todo mundo hoje em dia diz que é a favor da educação. Bem, todo mundo não. O governo brasileiro atual acha que pobre não deve estar na universidade. Mas voltando à questão original, segundo os liberais, a meritocracia, o esforço individual, pode fazer com que um indivíduo consiga superar algumas barreiras e subir na vida. Essa é a versão liberal para as classes sociais. Na engenharia gradual social dos liberais, eles até admitem alguns programas sociais, como, por exemplo, Bolsa Família, Programa de Renda Mínima. O que eles não querem tocar é na questão da desigualdade a partir da exploração ou da apropriação privada dos recursos naturais. A outra visão sobre classe é aquela que é a ver como uma relação social, como um processo. Ou seja, as classes sociais têm a ver com a relação entre as pessoas, na construção de suas condições materiais de existência. É um processo histórico, com suas contradições, conflitos e exploração, que resultam na desigualdade social. Como essas relações ocorrem em condições de exploração, surge desigualdade social, portanto, grupos sociais distintos, ou seja, as classes sociais. Para que ocorram classes sociais, existem condições objetivas, as formas de propriedade pública e privada, o sistema jurídico, o aparato estatal de determinada época. E as condições subjetivas, o legado histórico, a experiência de vida dos sujeitos, o cotidiano e suas contradições. De maneira que as relações entre classes envolvem afetos, solidariedades, contradições, conflitos e lutas. Os liberais vão dizer que não, que os conflitos atuais não são de classe, que no capitalismo todos são iguais. Mas nós sabemos que a igualdade que temos no capitalismo é a igualdade jurídica, formal. Teoricamente, todos são iguais perante a lei. Na prática, isso não ocorre. E mesmo assim, a igualdade jurídica que nós temos hoje foi fruto de muita luta popular. Segundo o filósofo Mesaros, os liberais apelam para o gradualismo, para a engenharia social gradual. Eles tentam dizer que através do esforço individual e do investimento em educação, as desigualdades diminuem. Bem, sabemos que a educação é importante, é um instrumento de transformação, porém não é o único. É a luta política, social, organizada dos trabalhadores e trabalhadoras é que pode alterar a relação de classes. Portanto, a visão marxista sobre classes sociais diz respeito à divisão social do trabalho e à exploração. As teorias liberais não admitem essa visão porque para eles não há outra alternativa. Eles vivem pregando que não há alternativa a esse mundo capitalista. Alguns são capazes de forma proposital de
de confundir a questão da desigualdade chamando-a de diferença. Além disso, eles vão dizer que a igualdade jurídica é a única igualdade possível. Por que eles dizem que a igualdade jurídica é a única igualdade possível? Porque para eles a desigualdade social oriunda da exploração é apenas uma diferença. Se não existe exploração, a pobreza seria culpa de quem? E a riqueza seria mérito? Quando os marxistas dizem que a história das sociedades é permeada pelas lutas de classe, eles estão querendo dizer que tudo na história é relativo às classes sociais? É óbvio que não. A história não é só desigualdade social, não é só exploração. Mas nas sociedades de classes, este é um importante aspecto a ser levado em consideração na análise histórica. Além disso, as condições históricas envolvem outras opressões e discriminações. À exploração de classe se somam outras discriminações, como a de nacionalidade, de origem, de cor, de gênero, de raça, de religião, assim como as formas de opressão imperialistas e colonialistas. Além disso, as situações de classe podem se combinar com outras situações, como a de estamentos ou de castas. Quando estudamos a sociedade romana antiga, à época da monarquia, vemos que haviam duas classes principais, a dos plebeus e a dos patrícios. Os patrícios tinham status de nobres à época da monarquia. Já a plebe eram consideradas pessoas comuns. Nesse período histórico, os patrícios exerciam uma exploração de classe sobre os plebeus. Com as lutas de classe entre patrícios e plebeus e a expansão romana pelo mar Mediterrâneo, a plebe conseguiu vários direitos. Ao mesmo tempo, os romanos escravizavam outros povos. Na Índia Antiga, a sociedade estava dividida em castas. Havia uma exploração de casta e de classes. Os Sudras, a casta mais baixa, era explorada econômica e socialmente pelas outras castas. Além disso, haviam os párias, os Dalits, aqueles que não têm castas, severamente discriminados e explorados naquela sociedade. Na sociedade feudal europeia, a nobreza e o clero tinham status superior, enquanto o resto da população, principalmente os camponeses, estavam submetidos a condições de desigualdade jurídica. E a maioria dos camponeses submetidos à servidão. Por isso encontramos no Manifesto do Partido Comunista, por exemplo, a descrição da luta entre as classes. Burgueses contra proletários, nobres contra servos, senhores contra escravos. À desigualdade social podem se juntar outras desigualdades, a desigualdade jurídica, a desigualdade de casta, a desigualdade de status. Marx e Engels sabiam que, historicamente, nem todas as sociedades tinham sido divididas em classes. Eles admitiam a existência de comunidades anteriores às civilizações, onde havia igualdade social. Eles deram até um nome para esse tipo de formação social: comunismo primitivo. Mas o que eles pregavam no manifesto é que a classe trabalhadora, o proletariado, se organizasse politicamente e derrotasse a burguesia, destruindo o capitalismo e construindo uma nova sociedade. Com esses vídeos, nós procuramos iniciar a discussão. É preciso que você procure leituras e informações sobre o tema. Na descrição do vídeo, nós temos uma série de referências bibliográficas sobre essa questão de hoje. Espero que você tenha gostado da discussão. Até a próxima!